Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Se o Brasil perdeu tempos atrás um grande jogador de vôlei de praia e quem sabe um possível medalhista olímpico na areia, nosso país ganhou um dos melhores pensadores da nossa geração e, na minha opinião, um dos nossos intérpretes mais lúcidos. Fernando Schiller é doutor em filosofia, articulista de veículos como Veja, Estadão e Band News, professor do INSPER e a mente por trás do Fronteiras do Pensamento, um dos maiores palcos de ideias aqui no Brasil. No episódio de hoje, nós vamos explorar justamente essa lucidez que anda em falta em nosso país. Vamos falar um pouco sobre o cenário para 2026, mas principalmente sobre o desafio de mantermos o pensamento crítico em um mundo intoxicado de informação e a batalha inegociável pela liberdade de expressão. Fernando, uma super honra ter você aqui comigo, cara. Olha, obrigado, Marco. Uma grande alegria estar aqui. O Marco também é jogador, assim, ele esconde um pouco o jogo, até propus para a gente fazer uma dupla coroa, né? Dupla sênior. Né? Vamos, sênior. 50 a mais. 50 a mais, deixa assim. Mas o fato é que eu realmente fui atleta, mas não de vôlei. Vôlei eu jogo porque eu gosto. Eu fui atleta no salto em altura. Então você faz bem as duas coisas, né? Na juventude. O esporte foi muito importante para mim. Não cheguei a... Eu cheguei a ter o sonho da Olimpíada, eu me lembro da Olimpíada de Seul e a Olimpíada de Barcelona. Caraca! Quando meu sonho era ir para Barcelona em 92, mas o salto em altura do Brasil estava muito longe do padrão internacional, então não deu. Mas foram bons tempos. Mas olha, nós vamos voltar a falar sobre o esporte na sua vida e a importância dele no teu dia a dia e mais do que isso, né? Na construção, enfim, de quem você é hoje. Mas eu queria aproveitar, Fernando, obviamente, o nosso principal objetivo aqui é falar sobre o cotidiano, né? Enfim, os teus pensamentos sobre o nosso dia a dia, que eu acho que você tem grandes contribuições nesse contexto. Mas eu queria começar, inevitavelmente, trazendo um pouco da tua visão política para 2026. Ou seja, nós vamos sobreviver a 2026, ou melhor até, que requisitos são necessários para sobrevivermos a esse ano? Olha, o ano tem, vamos lá, né? É um ano de eleições, né? Nós estamos na 10ª eleição presidencial no Brasil. Ontem mesmo eu escrevi um artigo comentando, né? Bom, cada eleição tem uma cara, tem um tema, né? A minha pergunta é qual será o tema de 2026, né? Eu me lembro que até 2014, eu diria assim, o tema básico era modelo de Estado. Economia, então, era a disputa PSDB-PT, que foram 20 anos no Brasil, um modelo de Estado desenvolvimentista, o Estado como protagonista, né? Um discurso chamado mais à esquerda, digamos assim, e um outro discurso mais pró-Estado regulador, mais pró-abertura, pró-responsabilidade fiscal, né? Então, que era o discurso clássico do PSDB. Isso foi até Dilma Aécio em 2014. Depois de 2014, daí a gente teve 2018, 2022, o clima mudou. Não foi só no Brasil, no mundo inteiro entrou na política a guerra cultural. Então, temas assim que a gente nunca imaginava que iam entrar no mundo político, a gente estava discutindo comportamento, relação homem-mulher, um problema... Cultura woke. Exatamente, woke de um lado, conservadores de outro, tudo que é esse universo, né, identitário, conservador, temas religiosos, temas éticos, temas sobre os quais não tem acordo. Boa parte da conflitividade, da guerra da política contemporânea, porque a gente colocou na arena temas sobre os quais não tem acordo sobre qual o papel do homem e da mulher na sociedade, sobre o tema do aborto, né? O tema da ideologia de gênero ensinada nas escolas. Isso passou a ser muito importante, né? Então, você pode discutir reforma da Previdência, reforma administrativa, política econômica, regra fiscal, tudo isso aí é negociável, é administrável. Mais para lá, mais para cá. Exatamente, você pode fazer né? Agora, você vai discutir temas comportamentais, éticos, religiosos, fundamentais? Não, né? Aí dá briga no final de ano, né? Dá briga na festa de Réveillon, no Natal. Aquela briga, né? Briga de torcida. Briga de torcida. Ninguém vai brigar pela reforma da Previdência no Natal, né? Eu sou contra a aposentadoria aos 64, tu é 60... Não tem. Então, assim, isso é um problema. Eu diria, assim, a minha pergunta, se a gente vai entrar nessa eleição, esse ano, com a temática mais para o lado desenvolvimento, modelo de Estado, economia, ou se a gente vai entrar de novo por esse caminho, não é? Digamos assim, existencial, certo? E aí entra o tema da democracia, das instituições, da própria liberdade individual, enfim, então uma série de questões. Entra o passado recente brasileiro, que é muito traumático, não é? As pessoas presas, o Supremo Tribunal Federal, o 8 de janeiro, o julgamento do Bolsonaro, toda essa temática que pautou a vida brasileira nos últimos anos,
e que ela é conflitiva. O fato do candidato da oposição ser o Flávio Bolsonaro ajuda a trazer Ainda mais essa pauta, né? E o fato está o Lula do outro lado, né? Só para dar um dado que é interessante a gente pensar, 10 eleições presidenciais no Brasil, a gente teve, desde 89, se o Lula for candidato de fato e for ao segundo turno, que é muito provável que aconteça, ele terá estado 7 vezes das 10 em primeiro ou segundo lugar. Impressionante. Então, quer dizer, isso não tem paralelo em democracia nenhuma do mundo. Isso não acontece, não. Quer dizer, um personagem, eu brinco sempre lá que é uma espécie de Chichago. Chichago é o fantasma que não desencarna. O fantasma que não desencarna, ele está sempre ali, né? Então o Lula... Os americanos criaram uma regra interessante. O cara fica 2 mandatos e sai. Cria a biblioteca dele, vai criar a fundação, vai dar palestra, vai cuidar da vida. No Brasil a gente não tem essa regra. Então você pode voltar, vai voltando, né? E qual é o problema disso? Quando ele voltam as pautas antigas. Porque aí a eleição, em vez de olhar para frente, começa a olhar para trás. Não é? Imagina se em vez do Bolsonaro, pode ser o Flávio e o Lula, a gente tivesse, sei lá, o Haddad e o Tarcísio. Né? Ou o Rui Costa e, não sei mais, o Ratinho Júnior. Bom, vamos olhar para frente, então, porque não tem tanto passado assim para... Interessante do ponto de vista. Isso é um problema da democracia brasileira, das regras do jogo. Então, assim, eu não estou lá muito animado com a qualidade do debate que a gente vai ter esse ano no Brasil, mas tomara que eu esteja errado. Tá certo, cara. E aí, você já caminhando um pouco, eu sei que esse tema, se deixar, a gente fica 1 hora aqui só nele, que você tem uma profundidade enorme para trazer diversas perspectivas. Mas você é fundador da Fronteiras do Pensamento. E, se eu não me engano, eu acho que no dia 7 e 8 de março vocês vão ter um evento em que vocês vão abordar um tema bastante relevante, que é a sociedade do cansaço. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente melhor do que se trata Fronteiras do Pensamento e por que você está trazendo justamente agora, nesse momento, essa questão da sociedade do cansaço como tema principal como desse tema, né, como provocação. Bom, o Fronteiras nasceu há um pouco mais de 20 anos, né? Vamos lá, nos últimos anos, quer dizer, foi crescendo no mundo, por N razões, uma demanda por conhecimento, um conhecimento menos acadêmico, mais ligado ao cotidiano, à realidade, mais dialógico, não é? Mas por que isso aconteceu? Puxa, né? Vamos lá, a internet cumpriu um papel muito importante aí. Acho que as pessoas vivendo mais, com mais bem-estar, é um pouco como cresceu a demanda por bem-estar. Você vai na academia, você tem um hobby, você corre, você nada, você tal. Você quer também exercitar sua mente. Então surgiu N projetos, o TED também é um pouco o símbolo disso, né? Então, adaptado à vida das pessoas, não é uma parada de 1 hora, é uma parada de 19 minutos, porque 19 minutos é o que você tem, né? Então, o School of Life, lá, né, que é um outro exemplo, claro. Então, temas intelectuais traduzidos, filósofos ficaram populares, né? Hoje, talvez os intelectuais mais conhecidos do Brasil são filósofos, né? São pessoas capazes de traduzir conhecimento complexo de uma maneira simples para as pessoas. Acho que o YouTube teve um papel aí, essas plataformas digitais, de uma maneira geral. O Fronteiras nasceu um pouquinho antes disso, mas entrou um pouco nessa lógica, né? Porque nós temos talvez o maior acervo de imagens de intelectuais do mundo. A gente convidou em 20 anos mais de 300 grandes intelectuais, né, para virem para cá. Tom Wolfe veio para o Brasil, né, no Fronteiras, teve em Porto Alegre o Tom Wolfe, Richard Serra teve em Porto Alegre, David Lynch fez um filme em Porto Alegre como ator. Quer dizer, então isso nasceu em Porto Alegre, mas obviamente veio para São Paulo também, né? Então Fronteiras é isso. Agora, esse festival, né, que tem essa provocação, isso vem de um livro escrito em 2014, né, pelo Bill Churran, que na verdade, ele é um intelectual alemão sul-coreano, hoje ele leciona na Alemanha, e ele lançou uma provocação intelectualmente muito interessante. Ele diz, olha, será que nós não substituímos a dessacralização do mundo, né, pela atividade, pela hiperatividade? Nós não acabamos seduzidos demais pela hiperatividade, pelo movimento, por ocupar toda a nossa agenda, por uma espécie de competitividade difusa, onde daqui a pouco você trabalha o dia inteiro, no final do dia você pergunta, bom, por que eu fiz isso? Não sei direito. Né? Essa é a ideia de que, bom, e essa reflexão de alguém que faz muita coisa, é hiperativo, etc., mas acabar perdendo um pouco a noção do sentido daquilo que faz, né? O sentido é dado pela própria atividade, né? Então, daqui a pouco ele se sente exausto
mentalmente exausto, não é? Mas um pouco vazio, certo? Então ele sente assim que ele está um pouco no taxímetro, né? Então ele está. Isso é tem várias reflexões muito interessantes, não é? Sobre isso. E ele faz o livro dele, na verdade, ele conta essa história, não é? De maneira muito interessante, né? Óbvio que os estilos, ninguém tem uma resposta para saber qual é o melhor estilo de vida, não é? Você tem desde estilos que fizeram a completa negação do mundo terreno, né? A vida monástica, por exemplo, né? Então tudo que dizia respeito à vida terrena era um pouco diabólico, de certa maneira, até vamos dizer assim, a visão heróica da vida do século XIX. Então, bom, uma vida napoleônica, né? Então você tem uma vida curta, intensa, dramática, um pouco ideal romântico do século XIX, até o século XX, a sociedade do bem-estar. Então, o bom é viver bem, com bem-estar, com saúde e viver muito, né? Me lembro Nietzsche, lá quando o Zaratustra desce, prega o Übermensch, o super-homem, diz, não, a gente quer o último homem, a gente quer viver bem, a gente quer preocupar com a saúde, a gente quer ir na academia, a gente quer curtir a vida. Hoje nós vivemos uma sociedade um pouco disso, né? Mas existe um paradoxo nisso, né? Nós também vivemos uma sociedade muito competitiva, né? Eu estava vendo um dado sobre inteligência artificial, interessante. A inteligência artificial produziu até agora 3 resultados, né? Primeiro, ao invés de diminuir o tempo de trabalho, ela aumentou, porque todo mundo usa, então todo mundo tem que usar, então a pressão por produtividade aumentou, você consulta, você tem uma inteligência paralela que você precisa recorrer o tempo inteiro. Aumentou o número de empregos, ao contrário do que as pessoas imaginavam, né? E aumentou a produtividade. Então tem notícia boa e não tão boa aí no meio, né? Eu me lembro quando o Keynes escreveu, em 1930, ele escreveu um livro que ficou, um texto, na verdade, Considerações Econômicas para os Nossos Netos, que ele previa 100 anos na frente, né? Vai cumprir daqui a 5 anos, 2030, né? E ele fez 2 previsões, que a renda ia multiplicar até 8 vezes, ele acertou, mas que o tempo de trabalho ia para 15 horas semanais. As pessoas iam trabalhar menos, porque elas iam se dedicar ao que é importante na vida. Perfeito. Cada um ia descobrir o que é importante na vida. Só que não se concretizou. Aconteceu. As pessoas trabalham mais. Exato. Talvez porque, primeiro, não é fácil descobrir o que é importante na vida. Como é que eu sei o que é importante na vida? Daqui a pouco as pessoas podem descobrir também que trabalhar é importante na vida. Ou pode descobrir que não existe uma resposta. Então você substitui a ausência de resposta, essa dessacralização, por atividade. Então você faz muita coisa, né? Exato. Então, obviamente, a provocação que a gente está fazendo, na verdade, é a sociedade do excesso. Nós vivemos uma sociedade onde há excesso de tudo, não é? Então, excesso de imagem, de informação, de demanda, de modelos. Quem gosta de economia, o custo-oportunidade cresceu muito, porque a todo momento, né, você faz alguma coisa sabendo que você poderia fazer muita coisa, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nós não somos um pouco passivos como sociedade, no sentido de só simplesmente também sair aceitando toda essa evolução? Eu tenho a sensação de que a gente como sociedade não tem condições de caminhar na mesma velocidade do que a tecnologia, obviamente, está nos proporcionando. E isso é um fator que gera essa angústia que, então, acaba levando a gente à procrastinação. Enfim, como é que a gente sai dessa armadilha de que, ao mesmo tempo, a tecnologia é importante e nos traz muito benefícios, mas, ao mesmo tempo, a gente, como sociedade, não tem condições de acompanhar e acabamos, enfim, em grande maioria, nos tornando refém, doentes e perdendo cada vez mais propósito, sentindo que está cada vez mais fora. É uma reflexão onde é que isso pode parar? Olha, vamos lá, né? De novo, esse é o tema, na verdade, né? Assim, você tem uma pressão por realização, né? Então você tem muitos meios de realização, você abre uma rede social, você tem milhares de exemplos de realização, né? E ninguém coloca em rede social fracasso, as pessoas tendem a colocar o sucesso. Sim. Então você tem modelos de sucesso à exaustão, né? E você é pressionado por isso, psicologicamente pressionado por isso, né? Você tem muitos meios, você tem poder. O que a tecnologia faz? Cada revolução tecnológica entrega poder para as pessoas. Nós aqui, por exemplo, nós estamos fazendo um podcast, né? Nós estamos fazendo... E isso é um poder teu, um poder meu, um poder isso quando Gutenberg inventou a prensa, isso no século XV, ele entregou poder para as pessoas, mas o poder de fazer um livro ou de ler um livro.
Era um poder relativamente limitado, mas era um enorme poder para a época. Causou uma revolução. 150 anos de guerra na Europa, guerra de religião. A reforma protestante é filha do Gutenberg. Né? A reforma, o Lutero foi um dos primeiros grandes best-sellers modernos. A modernidade é filha de uma revolução tecnológica que deu poder para as pessoas. Perfeito. A tecnologia atualmente ela deu um caminhão de poder. Uma escala de poder. Uma enorme escala de poder. Então, o cidadão saiu da posição passiva e entrou na posição ativa. E sem preparo também para tal. Sem preparo. Quando dizia Humberto Eco, né, o idiota da aldeia, ele é sacana o Humberto Eco, tá? Mas ele foi debochado. Mas ele estava meio desiludido com a vida, eu acho, já. E o Humberto Eco, mas ele disse, olha, o idiota da aldeia virou um sábio universal. Pelo menos ele acha que é um sábio universal. Né? Porque antes o idiota da aldeia, ele ia na cervejaria, dizia um monte de coisa, no outro dia todo mundo esquecia. Perfeito. Agora ele tuita, tem todo mundo... E aquilo fica eternamente. Né? Então, o que por exemplo, como nós estamos preenchidos por este mundo de excesso, por exemplo, não sei se vocês perceberam que o tédio acabou. Fato. Você é mais ou menos da minha geração, um pouco mais novo, mas quando a gente era adolescente, tinha o tédio, né? Tinha. Tem o que fazer, ou tem as tardes longas, né? Hoje não tem mais tédio. E estava tudo bem. Então, e a gente sobreviveu. Chegamos aqui. Um dos argumentos do Churran, cansado, nós precisamos recuperar o tédio, porque o tédio tem um elemento criativo. Essa ideia do vácuo, não é? Do tempo. Nós perdemos a lentidão do pensamento, da observação, da leitura longa, da reflexão, da perda de tempo, não é? Do dolce far niente, essa ideia. Então nós estamos sempre em atividade, porque há muita demanda, muita chance, há muito poder, há muita condição de fazer. E ele propõe, na verdade, uma reversão disso. Né? O Fronteira do Pensamento, voltando um pouco, ele também propõe isso. Porque, sabe, vale a pena passar um fim de semana para discutir temas interessantes, parar sem o celular, escutar alguém falar, dialogar um pouco, interagir, conhecer gente nova, ou temas novos, arriscar um pouquinho ou não. Nós estamos sempre perdendo tempo, com a sensação de que a gente está perdendo tempo. Não é? Essa sensação de que a gente sempre está perdendo tempo porque a gente tem muita coisa, porque nós vamos na sociedade do excesso, não é? E a gente nunca fica sem nada para fazer. Não é? Isso é um problema, porque isso pode levar a uma sensação de vazio em algum momento. Não é? E uma certa perda de criatividade. Mas são hipóteses sobre o nosso tempo. Né? Tem um lado ótimo disso, né? Você ter poder para a democracia, por exemplo, ao contrário dos meus colegas, ou muitos deles na ciência política, eu acho que fez bem para a democracia. Porque as instituições que faziam o filtro, a mediação, elas perderam muito desse papel. Mídia profissional, os partidos, os sindicatos, etc. As pessoas ganharam protagonismo. Você vê no Irã agora, por exemplo, as pessoas estão protagonismo, né? Você viu no Brasil isso, você vê no mundo inteiro, você viu, quer dizer, as redes da sociedade civil, a sociedade que demanda muito mais, que é muito mais crítica, que é muito mais participativa. Então, assim, nós vivemos uma época de ebulição democrática, né? Talvez as próprias instituições da democracia vão ter que saber reagir a isso, né? Uma pergunta, você falou um pouco sobre o diálogo, né? Por que está tão difícil dialogar hoje? O que você atribui a essa perda de capacidade do diálogo que a gente hoje enfrenta na nossa sociedade em vários ambientes? Eu não estou falando só no ambiente político, não, eu também estou falando do ambiente corporativo. O que você atribui a essa nossa incapacidade hoje de dialogar, de querer ter razão, de não estar aberto ao contraditório, de você respeitar o ponto de vista do outro, aceitar que ele tem uma ideia e que está tudo bem, que a gente pode encontrar talvez ali um bom caminho? A que você atribui essa... Olha, tem muitos fatores, eu vou dar dois só que eu acho importante. Um tem a ver com a tecnologia, não é? Tem um estudo da Susan Greenfield, que é uma neurocientista inglesa, veio no Fronteiras, inclusive, mas outro que mostra o seguinte, quando você migra para o espaço digital, o diálogo para o espaço digital, em grande escala, como aconteceu, cai a empatia. Empatia cai. Isso vale para as empresas, tá? Quem faz muita reunião, primeiro, cuidem com um grupo de WhatsApp, tá? A chance da briga em grupo de WhatsApp é brutal. Reuniões digitais, se as empresas foram muito para o mundo digital, cai a empatia. Nada substitui a reunião presencial. A conversa, o olhar. A conversa, o olhar. O sentimento, a expressão. O sentimento, você percebe que o outro está cansado, que o outro está angustiado, que o outro está preocupado. Você vai almoçar, você toma um café, você faz uma pausa. Quer dizer, isso se perdeu muito. Né? No mundo da esfera pública, se perdeu totalmente. Nós substituímos a democracia do encontro, da presença, pela democracia dos avatares. Então é muito fácil ofender um avatar, eu não sei quem é,
Agora, é muito difícil ofender alguém cara a cara. Sem dúvida. Às vezes dá, mas é difícil. O custo é alto. Você tem que estar preparado para receber ele de volta. Você recebe de volta. Exato. E também há um custo de empatia. Né? E é interessante, isso tem N exemplos, não temos tempo aqui, mas é muito interessante isso. Então, houve uma queda geral da empatia na esfera pública. Isso muito mais na esfera pública do que na esfera privada, mas também na esfera privada. Uhum. Né? Por que as famílias brigaram, na verdade, né? Quer dizer, em grande medida, muitos pelos grupos, pela internet, pelas coisas. Então, isso é um ponto, daria pano para manga aqui. Mas o outro ponto é que quando você põe na esfera pública as questões éticas, não mais as questões, no mundo, na esfera pública, as questões de natureza propriamente pública, você põe as questões religiosas, as questões comportamentais e éticas, etc., são questões sobre as quais não há consenso. Eu estudei anos e anos, um grande filósofo americano chamado John Rawls. John Rawls diz, olha, é o único acordo que a gente pode ter na esfera pública sobre temas muito gerais de justiça e sobre as regras do jogo. O resto não vamos concordar. A sociedade moderna, nossa sociedade, a civilização moderna é a civilização da fratura, da divergência. Isso que você falou agora é música para mim. As pessoas pensam de maneira diferente. E é bom que elas pensem de maneira diferente. Tem valores diferentes. Agora é difícil aceitar isso. É difícil aceitar que o sujeito tem valores conservadores, tem uma visão autoritária, que eu pelo menos concebo como autoritária, uma visão, etc., e o outro tem uma visão diferente, entende? Isso, mas, assim, portanto, na minha visão, nós precisamos de um novo aprendizado. Eu enfatizo muito o tema de liberdade de expressão exatamente por isso. Exato, eu ia entrar nesse tema, ou seja, daí surge, ou seja, a liberdade de expressão é fundamental dentro desse contexto. A liberdade de expressão, eu diria, ela expressa um tipo de valor que nós fomos perdendo. Perfeito. Né? As pessoas às vezes não percebem, mas até 10 anos atrás, arredondando um pouco aqui, esse tema não era tão relevante no Brasil. Eu trabalho com esse tema há muito tempo. Não era tão relevante. Era um tema mais acadêmico. De 10 anos para cá, talvez um pouco mais, isso virou um grande tema. Né? Por que isso? Né? Por que as pessoas passaram a se tornar intolerantes? Né? Porque, basicamente, o que aconteceu é que questões muito sérias, cruciais, fundamentais, existenciais, entraram em jogo. Né? E aí entrou, por exemplo, nós tínhamos um debate entre o PSDB e o PT, era um debate meio morno, na verdade. A Dilma e o Aécio discutindo, ninguém vai brigar por causa da Dilma e do Aécio, né? Até conseguiam brigar, mas um defendendo a reforma da Previdência aqui, outro defendendo uma reforma lá, outro defendendo um modelo de Estado assim, outro defendendo um modelo de Estado assado. Bom, né? Agora, quando entra a nova direita, essa direita extrema, daí a esquerda comunista, chavista, a direita fascista, nós levamos a discussão pública para um nível de existencial. Não é? Eu me lembro que, bom, daí como é que você lida com isso? Né? Você tem que ter uma... Olha, os grandes teóricos da liberdade de expressão são unânimes num ponto. Liberdade de expressão é para as questões difíceis, não é para as questões fáceis. Né? Ou seja, as questões que realmente nos incomodam. Né? Então eu acho que o sujeito é fascista, bom, mas eu preciso respeitar o direito dele. Ele acha que eu sou um comunista perigoso, eu tenho que respeitar o meu direito. Né? Mas isso não é fácil. Nas tuas reflexões, aonde que isso começou? Qual foi a origem dessa distorção? Ou seja, onde que a gente perdeu a curva? Vamos lá, isso tem ciclos na história. Né? Eu brinco sempre que por incrível que pareça, a política, a ideologia ocuparam na nossa época um lugar que foi da religião no passado. Se a gente fizesse um transporte no tempo e fosse parar lá no século XVI, XVII, se a gente fosse parar Vamos pegar a França do Voltaire, em 1700 e tanto, quando ele, em Toulouse, quando eles matam o Jean Calas. Jean Calas o Voltaire é um cara que é o meu ícone máximo, porque ele já era um velho na época, e ele para tudo que ele está fazendo para defender a memória e a reputação de Jean Calas. É um cara que ele nem conhecia, que era um comerciante em Toulouse. Imagina, um comerciante em Toulouse, meio coroa já, o filho dele se mata no térreo da casa, a população, o populacho, ele acha que ele que tinha matado o filho por causa de uma conversão religiosa, e ele acaba sendo condenado, um processo fajuto,
e ele é torturado, supliciado, aquelas coisas do século XVIII ainda, né? E o Voltaire se horroriza com aquilo e diz, olha, isso é um fanatismo. Ele escreveu, ó, as cartas sobre a tolerância, tratado sobre a tolerância a partir desse caso, né? E é interessante. Então era uma época de fanatismo religioso, protestantes e católicos. Esse era o problema deles, né? Eu estudo essas coisas, é impressionante, né? O primeiro grande martírio que realmente chocou a Europa, não foi o primeiro, mas que chocou a Europa, foi em 1553, um cara chamado Servetus. Servetus, Michel Servetus, era um teólogo, ele era um sábio renascentista. E ele teve uma divergência em Genebra com Calvino por 2 temas. O batismo, se o batismo tinha que ser de crianças ou de adultos, e sobre a trindade, se Deus era trino ou era uno. Que coisa que para nós são completamente sem cabimento. A gente se matava por causa disso, mas se mataram. Ele foi queimado em lenha verde. Eu tive, 2 anos atrás, eu fiz uma homenagem, fui silenciosamente ao centro de Genebra, encontrei o lugar onde ele foi supliciado, tem uma placa lá, escondida atrás de um arbusto, no centro de Genebra, na periferia de Genebra, um pouquinho assim. Fiz minha silenciosa homenagem aos Servetus, porque ele desencadeou toda uma reflexão sobre isso, a ideia de que a barbárie de uma civilização é matar pessoas simplesmente por ideias. Como foi morto esse rapaz, o Charlie Kirk. Charlie Kirk nos Estados Unidos agora foi morto por ideias. É um sujeito que simplesmente pregava ideia. Aliás, era um sujeito interessante, porque ele ia nas universidades e provocava. De vez em quando, se não concorda, ele botava o microfone, ele dizia, o que você acha? Daí ficava discutindo com as pessoas, né? Foi morto por ideias. Só que o Servetus foi morto em 1553. O Charlie Kirk foi morto no ano passado. Nós temos meio milênio. Nós continuamos matando gente por ideias, né? E dessa reflexão, quer dizer, surge talvez a máxima que define o mundo moderno, a ideia de que a força não deve mover a consciência, né? Então eu preciso aceitar o fato do pluralismo, né? Que nós não chegaremos a um consenso sobre valores e que uma sociedade será fraturada em termos de valores. Nós podemos acertar sobre a regra do jogo, sobre como viver, um pouco sobre o modelo do Estado. Tudo isso a gente pode discutir, é ótimo e é bom que aconteça. Sobre valores não, cada um terá os seus, né? E dentro desse contexto, você acha que a gente está no pico dessa divergência, ou a gente está caminhando em algum momento para que isso possa, esse ruído possa ficar mais, tranquilo, ou a gente ainda num momento de ascensão? Eu acho que nós estamos na onda, para quem gosta de surf aí, nós estamos na onda de uma revolução tecnológica, né? Toda revolução tecnológica, ela recoloca esse problema. Ok. Porque ela redistribui poder. Perfeito. Então ela tirou o poder das instituições e jogou o poder para a sociedade. Quem gosta dessas coisas, lê o capítulo 4 do Fim do Poder, do Moisés Naim, que é um sociólogo venezuelano nos Estados Unidos hoje, e ele escreveu um livro, Fim do Poder. É interessante isso. Fim do Poder é o nome que os americanos dão para vender o livro, mas o que ele fala é a disseminação do poder. O poder se espalhou, não é? Então, porque hoje um executivo numa empresa, ele precisa negociar mais com os funcionários, ele precisa quer dizer, é outra relação. As pessoas demandam mais, as pessoas não aceitam assédio, por exemplo. As pessoas querem ser bem tratadas, as pessoas querem ter algum tipo de voz, ou seja, uma sociedade diferente. As hierarquias se diluem. Aliás, esse é o grande tema do livro do Niall Ferguson, A Praça e a Torre. Né? Ele diz assim, a praça é o network, né? A torre é a hierarquia. Ele mostra, inclusive, como nas buscas de internet a palavra hierarquia cai e a palavra network sobe. Né? Nós vivemos uma sociedade muito fundada na ideia de rede, né? Então, um poder muito mais horizontal. Né? Isso é tecnologia. A tecnologia deu poder para as pessoas. As pessoas não vão abrir mão do poder. E aí, eu vi esses dias uma fórmula matemática muito interessante que trazia assim, que a claridade é inversamente proporcional ao ruído. Ou seja, quanto mais você permite que o ruído interfira, você consegue capturar menos os sinais e, por consequência, você tem mais claridade. Quanto maior o ruído, menor a claridade. Quanto menor o ruído, maior a claridade. Como é que a gente faz, do ponto de vista prático, para que possa nos ajudar a gente a silenciar o ruído ao nosso redor e possa encontrar mais claridade para caminhar no meio de tanta intoxicação? Esse é um grande tema, né? Primeiro existe a tal da economia da atenção. Tem muita literatura já sobre isso. Tem toda uma indústria
todo organizado para capturar a nossa atenção. A atenção vale dinheiro. Então, os vídeos curtos na internet, cuidado com vídeos curtos na internet, as redes, os algoritmos, tudo isso é muito sedutor, muito perigoso. Mesmo pessoas muito esclarecidas perdem boa parte do seu dia. Ninguém nem acorda de manhã assim, vou passar 3 horas vendo idiotices na internet ou batendo papo furado no WhatsApp ou brigando com alguém. Mas as pessoas passam. Passam, é um fato. As pessoas passam. Quem não acorda logo de manhã cedo e a coisa que faz... E aí vê uma notícia que não precisava ter visto, entra numa discussão que não precisava ter entrado, perde tempo com... Que isto por vezes é endêmico, é algo pandêmico. Mais do que endêmico. Bom, então esse a economia da atenção é um problema. Para quem é mais jovem, isso pode ter um efeito muito perigoso. Quem escreveu sobre isso, nós trouxemos inclusive no Fronteiras, o Jonathan Haidt. Aliás, eu recomendo muito A Geração Ansiosa, muito mesmo, é um grande livro, que mostra como isso danificou existencialmente, psiquicamente, adolescentes no mundo inteiro. Então, os índices de depressão aumentaram muito, índices de suicídio, automutilação, né, de adolescentes, né, mais mulheres, inclusive, do que homens, né, mas com problemas distintos, certo? Porque não estão preparados para isso. Quem é adulto, ainda bem ou mal, tem uma certa estrutura psíquica, consegue lidar com isso. Perde energia, perde tempo, fica ansioso, também tem problema de depressão, mas segura a barra. Segura a barra. Quem é adolescente tem muito mais dificuldade, né? Então, o próprio documentário sobre a adolescência mostrou isso com efeitos bastante graves, né? Então, esse é um outro ponto importante, quer dizer, a proteção em relação... Por isso que eu digo que nós estamos na onda da revolução tecnológica, nós estamos aprendendo a lidar com a revolução tecnológica. Qual é o grande toque do Jonathan Haidt? Os pais são super protetores com as crianças no mundo físico, mas liberaram o mundo digital. Então o guri não podia nem sair na rua, porque é perigoso sair na rua, mas estava dentro do quarto. Tão perigoso quanto? Tão perigoso ou mais perigoso, com indução ao suicídio, etc., com N redes. A exposição de escala, extremamente problemáticas. Então, nós acordamos um pouco tarde para isso, porque isso é uma novidade. Agora, as escolas estão proibindo, eu sou professor, estão proibindo o uso de redes sociais dentro das escolas, de computador, de smartphones, assim por diante, né? Então, acho que a sociedade vai aprendendo a lidar com isso, certo? Agora eu digo assim, nenhum aprendizado substitui o aprendizado individual. Nós é que temos que saber lidar com isso. Então, cada um, acho que, não sei se é curso, podcast, ou treinamento, workshop, alguma coisa nós vamos ter que fazer para aprender a lidar com este mundo do excesso que nos captura a economia da atenção e gera N efeitos extremamente complicados, né? Agora, sobre a irracionalidade, eu concordo contigo, quer dizer, você tem se você tem hiperinformação, você contamina o processo de tomada de decisão. Esses dias eu tinha até um aluno que ele trabalhava com seguro, né? Então, o seguro, por exemplo, você quer calcular, por exemplo, se você dá o seguro ou não, então você tem análise de crédito, quem faz, etc. Então você tem que ter a right information, você tem que ter a informação correta. Se você tem menos informação do que você precisa, a sua análise não é boa. Mas se você tem muita informação irrelevante, contamina a sua análise também. Perfeito. Né? Então você tem que ter the right information. Não é? E nós vivemos uma sociedade onde você tem muita informação que contamina o processo de decisão. Né? Então, o supérfluo, nós somos a sociedade supérflua. Na política, isso tomou conta. Então, nós discutimos as coisas mais idiotas da primeira-dama, nós discutimos as imagens, a briga do dia, o bate-boca, todas as besteiras, digamos assim, o dia inteiro. Eu faço análise política, eu me recuso a discutir supérfluos. Né? Então, eu quero discutir as coisas importantes. Mas eu reconheço que boa parte da mídia basicamente se dedica ao supérfluo. Né? Isso é realmente um problema. Daria para longe aqui, mas eu só vou dar uma frase que eu acho interessante, pode ser uma provocação aqui. Acho que, em parte, nós seremos salvos pela inteligência artificial. Essa é uma boa provocação. Até porque, recentemente, você disse que o seu medo de que, se a gente não exercitasse o cérebro, nós iríamos atrofiar. Não. Eu vi um artigo seu sobre isso. Isso é um risco terrível. Não é? Na medida que alguém pensa por mim, se eu posso delegar e terceirizar o raciocínio, eu, por exemplo, dou para os meus alunos lerem 4 livros. Eles têm que ler o Mauá, eles têm que ler o José Bonifácio, eles têm que ler Joaquim Nabuco, eles têm que ler o Chateaubriand, que são livros sobre personagens brasileiros, para conhecer um pouco a história do Brasil. Ler.
Agora, eventualmente alguém pode botar no chat GPT ou no Grok, ou seja lá onde, e resumir o livro todo, né? Analisa os personagens aí do Joaquim Nabuco, ou né, traça um perfil psicológico do Joaquim Nabuco. Bom, traço, bem pronto. Então por que eu preciso traçar um perfil psicológico do Joaquim Nabuco? Só que se eu fizer isso, eu perdi. Perfeito. Porque a nossa formação intelectual é você ler o livro, você tem que sofrer para produzir o perfil psicológico. Você tem que ler A Montanha Mágica do Thomas Mann, você tem que penetrar naquele universo, tem que se emocionar com aquilo, você tem que ter dificuldade de entender aquilo, usar a inteligência artificial para ir além. Mas se você usar a inteligência artificial para fazer o básico, você vai perder. E é aí que ela vai nos salvar? Mas ela vai nos salvar, eu não sei se vai nos salvar, aqui é wishful thinking puro, tá? Eu acho que ela pode nos salvar porque a inteligência artificial primeiro, ela não tem consciência e nem personalidade. Ela não tem o que os gregos chamavam de timos, né, esse aspecto da alma que nos dá uma certa dignidade como pessoas. Né? Então, por exemplo, vocês notaram que você pode entrar em inteligência artificial e xingar ela à torta direita? Eu nunca fiz isso, mas... Não façam isso, tá? Mas pode... se você quiser xingar alguém, xingue a sua inteligência artificial. É um bom ponto de vista. Se você xingar a sua inteligência artificial, ela não vai fazer nada contra você. Pronto. Ela vai entender você. Pronto. Porque ela não tem timos, ela não tem dignidade pessoal, ela não é uma pessoa. Então você diz, não vou dizer palavrões aqui, mas você pode dizer todos os palavrões, ela vai dizer assim, ok, eu percebo que você está um pouco nervoso, mas eu entendo você. Pronto. Tá bom, e continua a conversa. Você se sentiu acolhido, você consegue então ter mais empatia para outras coisas que podem ser mais relevantes para a sua vida. O ponto é o seguinte, o fato de ela não ser uma pessoa, não tem timos, ela não se ofende, etc., dá a ela um ganho de racionalidade, de frieza de análise. Então ela pode analisar por políticas públicas. Você pode votar no Congresso Nacional, está cheio de lobbies, cheio de deputados, esquerda e direita, raivosos, decidindo coisas mais esquisitas, muitas vezes contra o interesse público, muitas vezes sem dados, sem conhecimento, sem previsibilidade fiscal, sem sustentabilidade, que é o que acontece toda hora. Né? Agora, se você colocar numa máquina, uma boa inteligência artificial, daquelas que pensa, né? Ela vai dizer, isso aí é inviável, é insustentável, não tem recurso orçamentário, tem efeitos adversos, ela vai te dizer tudo, porque ela é programada para fazer isso. Então ela nos dá um suporte de racionalidade, de tomada de decisão, que é fantástico. E cá entre nós, todo mundo já utilizou isso para investimento, para decisões, para escolhas, para N tipos de decisões que nós temos que tomar no dia a dia. Então, na minha visão, quer dizer, a inteligência artificial, isto é brutal em termos de ganho de racionalidade nas escolhas públicas, né, coletivas e individuais, tá? Mas pode ser que seja um pouco de wishful thinking, então... Não, tudo certo, cara, tudo certo. Deixa eu trazer aqui, então, antes da gente caminhar para a pergunta final, eu queria te escutar sobre os teus aprendizados, resgatar lá o Schiller esportista, jogador de vôlei, atleta do salto em altura. O que essa experiência com o esporte te trouxe para a tua formação de vida? É claro que cada um tem uma experiência com isso, né? Eu treinei 10 anos atletismo duramente, assim, né? Quando adolescente, jovem, digamos assim, até terminar o juvenil, na verdade. Me ensinou, primeiro, a ganhar uma coisa chamada identidade pessoal. Quem é você? Né? Quem é o Marco? Né? Em certo momento, agora você sabe quem é o Marco, mas com 14 anos, com 13 anos, com 12 anos, com 15 anos, você está descobrindo. Então aquilo te dá uma identidade do corpo, da sua potência, da sua colocação. Então isso para mim foi fundamental. Né? O segundo ponto, me parece assim, você identificar claramente que a vida não é fácil, que tem muita gente boa, tão boa quanto você, tem muita gente melhor que você. Se você quer conseguir alguma coisa, você tem que dar duro, você tem que ter muita disciplina. Disciplina é uma palavrinha muito usada por aí, mas acho que será que é uma geração que entende exatamente o que é isso? Né? Você trabalhar, quantas milhares de horas você tem que trabalhar duramente, treinado para chegar a um certo resultado. Outro ponto, trabalhar a ansiedade. Para mim, a ansiedade, assim, você tem que competir. Eu competia quase todo fim de semana. Quase todo fim de semana, assim. Então, todo fim de semana era ansiedade. Até que um dia a ansiedade caiu, mas demorou para cair. E quando ela começou a cair, eu percebi que eu estava controlando a ansiedade. Né? Isso depois aconteceu com a expressão pública. Eu era muito tímido. Quando eu comecei a dar aula, eu tremia de nervoso de dar uma aula. Mas com o tempo eu fui percebendo que foi caindo.
Depois eu tinha uma ansiedade de dar uma palestra. Com o tempo eu fui percebendo que ia caindo. Isso está acontecendo comigo aqui. Isso está acontecendo contigo nas entrevistas. Como começou, que talvez você está... Eu estou aos poucos melhorando. Isso aí é excelência. Você vai crescendo, você vai dominando o seu medo, você vai virando um master naquilo, você vai desenvolvendo uma expertise. Isso é maravilhoso do ponto de vista individual, né? Esse conceito da excelência, eu gosto muito da eudaimonia, dos gregos, a atividade da alma com base na excelência. Então você vai aprendendo. Agora, não existe aprendizado sem sofrimento. Você tem que sofrer, tem que passar por isso, você tem que... Isso o esporte me deu muito, assim, essa capacidade, a frieza, de enfrentar o desafio, de dominar o próprio corpo. E o último ponto, para mim, é lidar com a frustração, porque você vai perder mais do que vai ganhar. A não ser que você for lá, como é que é, o Mondo Duplantis, que é o campeão mundial de salto com vara, que ganha todas, mas a maior parte dos atletas, eu inclusive, perde muito também. Muito mais que ganhar. Então você tem que saber lidar com a frustração, de perder, aceitar a derrota, identificar o que aconteceu. Então, eu recomendo para todo mundo que de alguma maneira se envolva com o esporte, né? Mas pode ser uma idiosincrasia pessoal. Então. Muito bacana, Chile. Bom, última pergunta. O Viktor Frankl falava sobre o otimismo trágico, né? Ou seja, essa capacidade de você manter a esperança em situações difíceis, complicadas. Enfim, ele falou muito sobre isso pelas questões pessoais que ele passou durante a Segunda Guerra no campo de concentração. E eu queria te perguntar o seguinte: você, quando olha para o país, você se vê um otimista, um pessimista ou um otimista trágico? Eu gosto dessa ideia do Viktor Frankl, do otimismo trágico, né? A gente, mesmo em meio a um mundo que parece dissolvendo muitas vezes, sem perspectiva, você preserva o otimismo da vontade, né? Da sua disposição em relação ao mundo, né? Então, eu acho que para viver no Brasil é essa opção que a gente tem, viu? Porque o Brasil é um país, nós somos um país onde faltam certas definições básicas nossas como sociedade, né? Eu me lembro do Mário Covas em 89, dizendo que o Brasil precisa de um choque de capitalismo. O que ele queria dizer com isso? Não era um liberal no sentido economia de mercado, não era isso, não era o perfil do Mário. Mas o que quer dizer? De regras claras, de ética nas relações públicas, nas relações de mercado, não é? De um Estado bem arranjado, que tenha políticas sociais, que tenha etc., mas que tenha sustentabilidade fiscal, que tenha planejamento, que tenha, enfim... Bom, não é? Uma democracia liberal que respeita direitos. Nós temos uma Constituição, mas nós respeitamos a nossa Constituição. Aqueles que deveriam guardar... Eu tenho sido um crítico, muitas vezes, de decisões que são tomadas no Brasil e que simplesmente desconsideram as leis que o próprio país produziu. Né? As leis que o próprio país produziu. Por exemplo, o tema da censura, que é um tema caro para mim, já mencionasse, o Brasil proíbe censura prévia, a legislação, a Constituição. Por que nós praticamos a censura prévia? Eu faço a pergunta há muito tempo, e muita gente se sente incomodada, dizendo, mas essas são as perguntas que o Brasil precisa fazer. Então, assim, o Brasil... Por quê? Porque nós não temos um consenso claro em torno da ideia de uma democracia liberal, respeitadora de direitos. Isso vem de muito tempo. Se você lê o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, ele já dizia isso lá. Nós temos um problema com a regra. Ele falava da cordialidade brasileira, que ficou famoso, esse conceito dele. Ele dizia assim, nós sempre trocamos um pouco a regra pela afetividade, pelas relações humanas. Agora a gente está vendo esse escândalo no Brasil, do Banco Master. O que é isso? Aposta no relacionamento. Então eu tenho um ministro, eu tenho outra autoridade, eu contrato um ex-ministro, eu arrumo uma reunião, eu faço um evento, uma festa, eu patrocino. Então eu acredito que uma teia de relações de poder, não é, me coloca no mercado, me posiciona no mercado, a revelia das regras. Então, porque no fundo eu não confio nas regras, eu também não quero confiar nas regras, eu confio nas relações, na teia das relações de poder. Quer dizer, isso me desanima sobre o Brasil. Não há possibilidade de um desenvolvimento, de um país desenvolvido, se a gente não mudar isto, certo? Então o tema da ética se tornou um tema... Por exemplo, nós somos tolerantes em relação à ética, somos tolerantes em relação a questões de natureza ética, né? A sociedade... eu não vou contar muita coisa aqui, não tem tema. Eu visitei a Suécia, nunca me esqueço dessa visita, faz alguns anos atrás. Fui no parlamento sueco, perguntei lá, vem cá, quantos assessores tem cada parlamentar aqui? Menos de um.
Até eu perguntei, será que eles dividem? Menos de um. No Brasil são 25, mas chega a mais de 100. Quer dizer, então, porque a questão ética é muito importante lá. Né? O apartamento funcional é pequeno, não tem carro oficial, não é? O dinheiro público é muito bem calculado, a transparência pública é fundamental. Por quê? Porque são sociedades que dão valor a aspectos éticos que para nós parece que não importam. Nós somos o país dos super salários, nós somos o país, né, das mordomias mais... Por que isso? Por que nós estamos criando esse tipo de civilização? Então, olha, o Brasil tem todas as razões para a gente não estar muito animado, sabe? Mas o fato é que vem uma nova geração por aí, temos eleições esse ano, o Brasil já fez muitas coisas, acho que importantes, né? Hoje nós temos, bem ou mal, um Banco Central independente, foi importante, inclusive, nesse caso, né? Nós fizemos algumas reformas importantes no Brasil nos últimos anos, acho que apontam um certo caminho, né? Então, digamos assim, o Brasil não é para principiantes, como dizia o Tom Jobim, né? Mas é um país difícil, né? Realmente, a gente tem que ter um certo otimismo da vontade. E que bom que a gente tem caras como você que possa nos ajudar a ter cada vez mais lucidez sobre os melhores caminhos que a gente possa tomar, Schiller. Obrigado. Super obrigado, foi uma honra e um prazer ter você aqui, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Isso aí, turma. Conversa incrível, histórica para mim. Espero que vocês tenham curtido e a gente vai se vendo por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.